vamos começar pedindo ao Senhor que o Senhor nos oriente, nos guie, nos dê clareza, e, sobretudo, que o Senhor amoleça os nossos corações para que a gente possa dar morada para aquilo que Ele quer falar para a gente, tá? Senhor amado, que o Teu Espírito, ó Pai, que tudo pode, ó Pai, que opera em cada um de nós, ó Pai, seja ainda mais intenso nesse tempo que a gente vai estar passando aqui, nos levando a reflexões mais profundas, possa estar nos incomodando, possa estar nos encorajando e, sobretudo, ó Pai, nos capacitando para que a gente, nessa jornada que temos, ó Pai, de nos tornarmos cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais parecidos com o Senhor, esses encontros aqui possam contribuir nisso. Que assim o seja, ó Pai, que nós estamos aqui firmados na esperança de estarmos contigo em algum momento, na eternidade, ó Pai, enquanto isso não vem, que a gente possa ser aquele servo que o Senhor possa chamar de servo bom e fiel. Essa é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós vamos procurar fazer um 2 em 1 aqui. O que eu chamo de 2 em 1? São 4 encontros, são 4 temas já definidos. Hoje eu vou fazer um pouquinho de uma introdução do que serão os 4 e depois eu vou entrar no primeiro encontro propriamente dito. Tá? Então, posto isso, para que vocês não se percam, a gente está falando de 4 domingos. O primeiro hoje, depois vocês estão olhando ali. Quem está no fundo está enxergando bem? Dá para ver numa boa, hein? Dá? Legal. Se tiver algum slide que esteja muito pequeno, deixa eu comentar com vocês. Eu me preocupei, mas pode ser que ainda alguns fiquem pequenos. E para vocês que estão aí no fundo, ou vocês venham um pouco mais para frente, ou então saibam do seguinte, eu vou publicar esse conteúdo nas redes sociais, e aí vocês depois podem olhar, tá? Bom, então voltando aqui, a gente vai de hoje até o dia 23 de fevereiro, e os temas estão definidos aí. Hoje a gente vai analisar um tema que é o paradoxo da solidão e da comunhão. No próximo domingo, o perigo do isolamento e a ilusão da autossuficiência. No terceiro, a gente vai abordar a comunhão como caminho para a nossa transformação. E no último, a gente vai trabalhar no como é que a gente constrói uma vida de relacionamentos significativos. Então, este aqui é o esqueleto dos 4 encontros que nós vamos ter. Este material, ele foi criado, sobretudo, olhando para as Escrituras e pedindo ao Senhor encarecidamente que Ele ajudasse esse pobre coitado que está aqui na frente. E outros autores também me ajudaram. Então, eu vou colocar 2 deles, embora tenham mais, mas esses foram, na medida que a gente estava montando os encontros, aqueles que vinham com mais recorrência na mente e tal. Então, o primeiro deles é o Thomas Merton, e o livro dele, que a gente está usando como referência, é esse, Homem Algum é uma Ilha. Isso é um clássico da literatura cristã. Ele é um cara sensacional e está aqui. Tá? O segundo é um outro cara mais recente, né? Embora já falecido em 2013, chamado Dallas Willard. O livro dele chama-se A Renovação do Coração. Então, são esses 2 autores cristãos, com estes 2 livros que, de certa forma, permeiam esses 4 encontros. Uma outra coisa que eu vou colocar para vocês, que eu não tinha feito até agora, e vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso.
geralmente eu tenho um material que não é esse material dos slides em si, que é tipo assim sabe, tipo um behind the scenes, assim, que eu vou jogando um monte de coisa lá, né? E aí, dessa vez, das outras vezes, fica uma bagunça, que eu falo assim, não adianta querer jogar para frente, que a pessoa vai falar, nossa, que confusão que é essa, não vou entender nada. Dessa vez, até que ficou organizadinho, né? Então, para quem quiser saber um pouco mais, com mais profundidade, então deixa eu só dar detalhes. Então, por exemplo, do Thomas Merton, tem lá uma biografia do Thomas Merton, tem um resumo do livro, então tem uma série de coisas, né, que me ajudam na montagem, que quem tiver interesse, me procure e eu compartilho com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai chegar de fato aqui no tema do primeiro encontro. E aqui a gente tem um objetivo, não são 2 nem 3, é um só. O objetivo é mostrar que existe uma tensão em cada um de nós entre solidão e comunhão. Ou seja, um tempo de ficar sozinho e um tempo de ficar com outros. Muitas vezes nós temos assim, pô, mas como é que eu lido com isso, né? Então a gente vai, em função disso, né, dessa tensão, né, a explorar a necessidade que nós temos de relacionamentos e, ao mesmo tempo, né, o papel da solidão, da solitude dentro da nossa vida. Tá? Então este é o objetivo. Tem 4 pontos aqui e a gente vai abordar esses 4 pontos. Tudo bem até aí? Eu só queria comentar algo que... Vamos lá, se você for no dicionário, talvez você não encontre isso que eu vou falar. Então, talvez seja uma coisa que eu estou usando para mim, para ficar claro alguns, vamos dizer assim, algumas palavras. Então, primeiro eu queria separar solidão de solitude. Tá? Na verdade, vou acrescentar uma terceira palavra aí, daqui a pouco eu falo. Mas vamos lá. A solidão... eu vou usar esse termo, e me corrijam se eu estiver fora, como assim? Olha, o solidão é o estar só. Estou só comigo mesmo. Né? E os termos que talvez eu vá usar com mais frequência não será solidão, porque dentro da solidão eu vou categorizar a solidão em 2 palavras: solitude e isolamento. Tá? E aí a diferença entre solitude e isolamento eu vou dar na medida que a gente avance, mas vou dar só uma pitadinha. Né? A solitude faz bem, o isolamento não faz bem. Tá? E aí depois a gente vai olhar um pouco mais isso com carinho, senão eu vou dar spoiler no próprio material. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos para o primeiro slide aqui. Esse slide talvez não precisasse, mas eu falei assim, vai que tem gente que está com dúvidas aí. Né? Então, esse slide, esse texto das Escrituras, é só para dizer o seguinte: olha, o Senhor não vê com bons olhos uma pessoa só. Então, o que o texto diz ali em Gênesis 2? Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Antes de ir para os próximos 2 versículos, vamos atentar para esse. Né? O Senhor olha para o homem e, de certa forma, reprova o seu trabalho. Assim, não ficou bom.
É engraçado porque ao longo dos dias que antecederam a criação do homem, a cada dia ele dizia com muita clareza: ficou bom, né? E aqui nesse ele olha e fala assim: ainda não está bom. Isso, vamos lá. Eu fiquei pensando aqui comigo, né? Aliás, primeiro eu fiquei tentando encontrar nas escrituras, no Gênesis mesmo, eu falei assim, mas o Senhor, será que ele explica ali no Gênesis por que que não é bom? Olho para cá, olho para lá e tal, assim, e eu não consegui encontrar uma explicação clara, nítida, por que que não era bom. Aí eu me dei a liberdade de falar assim, deixa eu pensar, deixa eu tentar me colocar na posição do Senhor, a ponto de entender por que que ele olhou e falou assim, não é bom. O mais próprio que eu consegui, assim, foi o seguinte, do Senhor ter olhado e falado assim, e visto o seguinte, falou, puxa vida, eu fiz aqui os animais, eles tem uma comunidade de animais ali, né? Estou imaginando que já tinha formiga, o tamanduá que comia formiga, a formiga que... Tinha um ecossistema ali rodando, né? Existia ali as famosas simbioses, mutualismos, comensalismos e coisas do tipo que a gente aprende lá nas aulas de biologia, né? Aquilo já estava rolando, né? Aí a hora que ele olha para o homem, ele fala assim, olha, de alguma forma o homem não está participando disso tudo. E aí talvez isso explique o verso 19, porque assim que ele conclui que não é bom, você vê que tem essa palavrinha dizendo assim, então, o que quer dizer? Assim, olha, já que eu vi que não era bom, então o que é que eu vou fazer? E aí ele falou, olha, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus e os trouxe ao homem para ver. A sensação que dá no verso 19 é fazer uma tentativa aqui para ver se funciona e se eu tiro o homem dessa solidão que ele está. Né? E você vê que o homem participa do processo. Como é que o homem participa do processo? 4 patas, um pescoção gigante com pinta, girafa, né? Gordão, uma trombona, elefante. Então, assim, tem um processo de apresentação do Senhor e falou, interage com ele ali. Elefante, girafa, tamanduá, enfim, tá rolando ali, vamos tentar, né? E, vamos lá, no final, deixa eu voltar para cá. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Ou seja, você fala assim, nossa, mas então Deus tenta e às vezes não acerta? Gente, é muito polêmico, isso eu não vou entrar, né? Mas o fato é o seguinte, olha, não se encontrou, não rolou, não deu match, né? Aí o Senhor olhou, bolou, falou, opa, peraí, vamos para o próximo. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Nós não vamos continuar no 23, no 24, mas todo mundo sabe que o que é que aconteceu? Deu match, né? O próprio Adão chegou e falou assim, é essa, carne da minha carne, cara, Senhor, top, né? E a partir deste momento, o homem não mais estava só. Tudo bem até aí, né? Então isso só para dizer o seguinte, olha, ninguém
foi projetado pelo Senhor para estar só. Não há esse projeto. Só há um projeto de estar com. Bom, posto isso, eu vou voltar aqui para elucidar duas palavras que eu acho que são importantes aqui. Uma delas é o aspecto de só. Então, lá no verso 8, quando diz o Senhor, não é bom que o homem esteja só, se a gente for procurar essa palavra ali no Strong e tal, no original, a gente vai encontrar a palavra sozinho mesmo. Mas eu salientei, e por isso coloquei em vermelho, algo que nos leve a ter um pouco mais de compreensão do que é estar só. E de uma forma muito cândida, simples, né? Eu encontrei esses dois termos aqui, que de certa forma são o mesmo, eu vou ficar só com um deles. Estar por si mesmo. Então, o contexto da solidão é: eu não tenho com quem contar. Eu estou por mim mesmo. Não há, e aí complementa, uma aliada, uma ajudante, uma companheira, não há. Né? E aí vem o complemento. Olha, peraí, então é o seguinte, para resolver o problema de você não estar mais vivendo por si mesmo, né? O Senhor complementa isso como se fosse um quebra-cabeça de encaixe perfeito de duas peças. Olha, eu vou complementar. Você vai ter uma aliada, uma ajudante, uma auxiliadora. E aí quando a gente pega também lá no original a palavra aliada, a gente vai encontrar ali no Strong duas coisas que eu acho extremamente interessantes. A primeira delas aliada é aquela que ajuda. Isso talvez sirva para reflexões para as mulheres, para entender o seguinte, olha, vocês foram criadas para nos ajudar. Eu não gosto disso. Eu falo, olha, aí você conversa com o Senhor. Eu não escrevi as escrituras, não teria sabedoria para escrever de jeito nenhum. Malemar escreve uns contos, não fui eu que fiz isso aqui. Mas o ponto é importante que toda esposa olhe e fale assim, eu estou cumprindo o meu papel para com meu marido, eu sou aquela que ajuda. Aí vem o outro lado, que é o seguinte, por que nós precisamos, homens, de ajuda? Por uma razão muito simples. Olha a primeira palavra que eu coloquei em vermelho ali, né? Ajuda, socorro. Nós, homens, temos uma capacidade de nos metermos em enrascadas que vocês não têm ideia, mulheres. Então, nós vamos precisar de socorro, entendeu? Nós vamos fazer muita besteira nessa vida. Se vocês não nos ajudarem, né, a gente não vai sair dos buracos que a gente se mete. Tá? Então, nesse contexto, há um complemento. Né? Hoje eu fico olhando e falo assim, nossa, eu vejo uns casais que parece que é trocado. Eu falo, olha, tudo bem, mas o fato é o seguinte, que a gente precisa entender que não há mais solidão, que o casal tem esse compromisso de ajudar e de socorrer. Aquela sensação de estar por mim mesmo não é para existir. Tudo bem até aí? Tranquilo? Maravilha? Vamos para frente. Então agora, gente, a gente vai aprofundar um pouquinho, porque como a gente está falando do relacionamento, eu vou pedir duas coisas para vocês. Agora, extrapolem os relacionamentos, que não necessariamente precisa ser entre o marido e a esposa. Pensa num contexto do seguinte, os filhos vêm, você vai tendo relacionamentos, né? Você veio de famílias, né? E as famílias também ou são relacionamentos.
Você vem à igreja, cria relacionamentos. No trabalho, você cria relacionamentos. Enfim, né? A sua vida é permeada por relacionamentos, né? Mas é muito interessante que a gente pare para entender o seguinte, mas espera aí, todos os meus relacionamentos têm as mesmas dimensões? Definitivamente não tem, a gente sabe disso. Mas talvez a gente não saiba o seguinte, mas espera aí, quais são as dimensões dos relacionamentos para eu poder categorizar esses relacionamentos? E por que assim eu deveria fazer? Né? Para ter um pouco mais de clareza, para saber que alguns relacionamentos merecem um grau maior de profundidade, outros nem tanto, outros é impossível, né? Então eu trouxe aqui as dimensões dos relacionamentos. Eu coloquei 5. Não é uma lista exaustiva. É provável que tenham mais do que esses. Só que esses já me deram dor de cabeça o suficiente para eu poder explicar para vocês e me parece que todos eles são relevantes, né? É aqui que o slide vai ficar pequeno. Já vou antecipar para vocês que eu não consegui colocar maior, tá? Então vamos. Ficou pequeno? Mas, Celeste, você está lendo? Não! Oh, meu Deus. Ô, Luiz, você está... A cor tá bonita? Tá. Vamos fazer o seguinte, no intervalo eu deixo nesse slide, vocês tiram a foto, tá bom? Vamos começar por aí. Para mim tá ótimo. Eu diria para vocês, para mim tá perfeito, eu não vou ter problema. Oi? Olha, o pior que dá, hein? Vamos fazer assim? Ficou pior? Não, não. Não vai ficar melhor agora. Tá melhorando? Tá todo mundo lendo ali? Então tá bom. Luiz, valeu pela dica, sensacional. A única parte ruim que eu queria mostrar um por um, já apareceram 2. Mas fique no vermelho, fique na cor bonita que vocês gostaram aí. Primeira dimensão que eu queria colocar aqui é de quantidade. É extremamente importante que a gente entenda o seguinte. Alguns vão ter muitos relacionamentos. Outros vão ter poucos relacionamentos, né? Então, quantidade é simplesmente um atributo que nós precisamos entender. Olha, alguns têm muito, outros não têm tanto, né? E posto. Acabou. Agora, dentro do aspecto de quantidade, talvez valha a pena só comentar uma coisa. Quando você tem muitos relacionamentos, ou seja, a tua quantidade é elevada, e você quer tratar todos esses relacionamentos com a mesma profundidade, aí começa a ter um compromisso na sua vida. Para você ter muitos relacionamentos e trabalhar a profundidade, é provável que todos eles serão rasos. Porque não é possível. O mundo ainda tem 24 horas, né? E se você quiser assim, não, eu tenho 30 pessoas que eu preciso cuidar, então eu vou dividir por, considerando que eu durmo 8 horas, eu vou dividir por 16 e tal, então meia hora mais ou menos com cada um todo dia e tal. Olha, dificilmente você vai dar profundidade aos seus relacionamentos. Então, o segundo atributo é profundidade, né? E todos vocês sentem isso, tanto no aspecto de quantidade quanto no aspecto de profundidade. Vocês olham para alguns relacionamentos e falam, nossa, eu tenho relacionamentos profundos aqui. Nossa, esse aqui o relacionamento é raso. Nossa, esse aqui está se aprofundando. Nossa, esse aqui está se tornando mais distante, mais raso, né? Então, esta dinâmica faz parte das nossas vidas, né? Quando você é casado e não tem filhos, sobra um tempo que você fala, meu Deus, o que eu faço com tudo isso?
dá para fazer isso, dá para evitar. Quando começam a vir os filhos, você fala, opa, vou ter que reequacionar isso aqui. Aí você começa a ouvir assim, pô, você está sumido, você não vem aqui, não vem ali e tal. Natural, tá? Então, quantidade e profundidade. Vamos para um terceiro aqui, que não é o que está aqui, eu vou ter que fazer assim. Opa, não, tem mais um aqui. O terceiro atributo, dimensão, a gente chama aqui de frequência. Então, olha só. Frequência não é a mesma coisa de profundidade. Essa é uma das coisas que às vezes a gente se confunde. A gente acha que porque aquele relacionamento é frequente, ele é profundo. Não necessariamente, né? Você pode ter relacionamentos frequentes, mas extremamente rasos. E você pode ter relacionamentos profundos até com baixa frequência, né? Alguns de vocês devem ter aqueles amigos que vocês fizeram ao longo da vida, que o cara hoje mora numa outra cidade, mas quando tem a oportunidade de vocês se verem, você vê que a profundidade continua, né? Só que a frequência diminuiu. Tudo bem até aí? Quantidade, profundidade e frequência. Vamos aos próximos dois. Os próximos dois estão aqui, ó. Propósito. Então, relacionamentos têm o atributo do propósito. Por que é que vocês estão juntos? Olha, eu casei com ela, então, assim, então, propósito é que eu falei lá que eu ia ficar com ela até o fim da minha vida, agora aguenta, né? Então, o propósito é aguentar firme. Olha, não é um propósito rico, mas é um propósito, entendeu? Não é o propósito mais adequado, mas é um propósito. O outro olha, os filhos. Olha, é o seguinte, eu sou a mãe. É bom que eu cuide deles, né? Mas eu não queria. Falei, filho, mas é seu filho, né? Eu só estou brincando, mas assim, tem alguns que meio que vêm de. Como é que fala assim? De pacote e em função de uma opção que você fez no passado que você vai ter que carregar para sempre, né? Mas é lógico que existem propósitos que olha, nós estamos juntos por causa de um projeto. Ó, estamos construindo uma casa. Então, eu vou ter um relacionamento com o meu empreiteiro, arquiteto e tal, papapá. Então, quando a gente estiver junto, a gente está junto para um propósito, né? Então, propósito é o seguinte, quanto mais significativo o propósito, é mais provável que os atributos de profundidade e de frequência aumentem. Tá claro o que eu estou falando ou está muito confuso? Tá tranquilo? Tá meio filosófico isso aqui, né? Mas vocês estão entendendo, né? E eu acho que é legal isso aqui para você assim, não entrar em crise, porque às vezes nós, quando o Espírito vem fazer morada na gente, a gente tem aquele conceito assim, nossa, mas eu tenho que doar para todo mundo sempre e tal, papapá. E dá umas crises na gente muito louco, né? E o que a gente precisa entender é o seguinte, olha, o próprio Senhor Jesus não resolveu o problema de todas as pessoas que estiveram naquele período no ministério dele, né? Não era o propósito dele curar todos os cegos. Não era o propósito dele pregar para todos, sem, né, não faltar nenhum, né? Então você vê que algumas coisas têm até propósitos nobres, mas são inalcançáveis. E a gente tem que ter o discernimento para saber o seguinte, Senhor, dentro da minha pequenez, mas ao mesmo tempo, dentro daquele espírito maravilhoso que habita em mim, qual é o meu propósito? Né? Nos relacionamentos que eu tenho ou, eventualmente, haverei de ter. Tá? Isso ajuda muito.
né? E a última que eu estou colocando aqui é o aspecto da reciprocidade. Então, relacionamentos têm esse atributo da reciprocidade. O que é isso? Isso é basicamente o seguinte: talvez todos vocês já sentiram isso, ou como vítima, ou como causadores de vítima. Como é que é? Vítima, qual que é o oposto de vítima? É o opressor. Não, o opressor é ruim. É assim. Vou explicar, melhor, esquece o termo. Oi? O agente, exatamente, o agente que causa o outro a ser uma vítima. Enfim, tá bom? Ficou meio complicado. Mas vamos lá. É simples. O exemplo é simples. Todo mundo já teve aqui. Levante a mão quem não teve. Alguém na vida de vocês que considera você o grande amigo dele. E você fala assim: nossa, mas eu não é o meu grande amigo. Alguém não sentiu isso? É normal, você já notou? A reciprocidade, ela não é dada. A reciprocidade, eu não gosto de usar essa palavra, assim, mas tem uma mágica nesse negócio aí que é difícil, às vezes, de se compreender, né? E, ao mesmo tempo, é o seguinte: quantos de nós tínhamos aquela pessoa como grande amigo? E aí, depois passa um tempo, você fala assim: canalha. O cara, né, na opção entre eu e outros, olha ele, foi para a praia e não me convidou, foi para o restaurante com aquele cara que, o cara não presta e não me chama. Então, a reciprocidade é algo que nós precisamos entender que é um atributo dos relacionamentos, né? E sem crise, entendeu? E sem crise, né? Mas, enfim, voltando para cá, o que eu queria ter mostrado, a forma como eu queria ter mostrado era assim, bonita, tal, não deu, mas de certa forma deu, tá? Então, essas aqui são as dimensões que eu queria mostrar para vocês e que vocês não perdessem isso da memória de vocês, da leitura de vocês, que isso fique claro, tá? E se eu, nesses 5 aqui, coloquei um juízo de valor, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu não deveria colocar, porque isto aqui é da natureza humana. É assim, entendeu? Mas eu quero mudar isso. Falando, não vai mudar, filho. É assim, né? Isso é dado assim. Tá? Ao mesmo tempo, não significa que não posso mexer na quantidade, na profundidade, na frequência, no propósito, na reciprocidade. Todos eles, vocês podem olhar, existe um dinamismo neles. E quando eu focar num determinado relacionamento, definitivamente eu posso mexer nessas dimensões. E algumas dimensões podem crescer, outras diminuir, né, em função do esforço que eu coloco. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou chegar, por incrível que pareça, são 10 horas, não tinha que ter tocado? É 10:10. Então tá bom. Daqui 10 minutos vai tocar, tá bom. Então vamos lá, Daqueles 4 pontos da aula, eu vou começar o primeiro. Então eu fiz um interlúdio meio grande aí, tudo bem, mas acho que valeu. É importante que a gente saiba disso. Ninguém é uma ilha, que é o título dos nossos encontros, né? Eu copiei do Thomas Merton, que copiou de um outro cara, que eu não me lembro o nome, que ele criou esse termo, ninguém é uma ilha, né? E aqui a gente tem 5 pontos que a gente vai tocar deste ponto, ninguém é uma ilha. Então o primeiro é, de fato, ninguém é uma ilha, ou seja, ninguém se realiza sozinho. Não existe esta possibilidade. Não fomos montados desta forma. Nós fomos criados para a comunhão.
A solidão pode ser um caminho para o autoconhecimento, mas não pode ser o destino final. O isolamento nos fragmenta, a conexão nos cura, e somos parte de algo maior, e nossa realização está no encontro com Deus e com os outros. Então, assim, uma obviedade atrás da outra, mas vamos olhar essas obviedades com um pouco mais de profundidade. E aí, mais profundidade não tem como, a gente tem que ir para as Escrituras, né? Então, quando a gente trabalha com o conceito de que ninguém é uma ilha, eu me lembrei do trecho de Hebreus, quando é dito assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, este texto aqui é quase que um clamor, né, de Paulo, ou de eventualmente um outro que tem escrito o livro de Hebreus, a dizer o seguinte: olha, nós precisamos estar juntos. É extremamente relevante para o reino, né, para a glória do Senhor, que nós estejamos juntos. E aqui ele nos dá algumas dicas, né? Olha, junto para quê? Aí vem o contexto do propósito, né? Para que nós vamos estar juntos? Não, porque o pastor falou que tem que estar junto. Não, tudo bem, até aí. Olha, que legal. No meu é 10:08, ali é 10:03, o Wesley falou que é 10:10. Nós queremos qual? Acho que não vamos ficar com o sino, né? 10:08. Hã? Mas vai tocar o sino de novo, né? Não. Depois para voltar. Vai, não vai? Então é o seguinte, então vamos obedecer o sino que é mais fácil. Então vamos parar por aqui e eu retomo a partir daqui, tá? Bom café. Então vamos lá, ó. Nós vamos voltar aqui como se não tivesse aberto esse texto ainda, porque ainda não deu para explorá-lo a contento, tá? Então vamos lá. Hebreus 10, 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu não vou estudar todos os pontos aqui, porque o texto é muito rico, eu vou ficar só com alguns, né? E o que eu vou ficar aqui é com aquilo que eu tinha acabado de falar, que é o aspecto do propósito dos relacionamentos, né? Então aqui não só o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, você tem que ficar com outros, né? Você precisa estar com os outros, né? Quando que ele está dizendo isso? No texto todo, mas principalmente assim, ó, não deixemos de nos reunir. Não pense isso. Ah, mas fulano me maltratou. Ah, a aula foi um porre. Ah, não. Cara, seguinte, nada disso, né? Se a aula for um porre, você vai lá, pega o professor, no caso eu aqui, xinga ele, briga comigo, vem aqui, fala assim, eu vou dar aula no seu lugar. Vale tudo, mas não vale não vir. Não vale, isso não vale, né? Então você protesta, põe... Cara, bagunça o coreto, mas... muda de sala, né? Precisa dar dica também, né? Mas enfim, né? Vai com calma, né? Eu tô chutando o pau da barraca, mas você também precisa chutar junto também. Mas vamos lá. Então assim, agora o ponto que eu queria colocar aqui é principalmente do aspecto do propósito. Isso é muito lindo, né? Aqui quando ele diz assim, ó, considerem-se uns aos outros. Eu tendo a olhar para esse considerem-se assim, olha, pratica a educação. Olha no olho do outro. Né? Mas Pedro, na sala? Na sala não dá, que vocês estão todo mundo olhando para mim. Mas a gente vai sair daqui.
Fala bom dia, boa tarde, como é que você tá? Como é que você não tá? Como é que você chama? Cara, considere. Os outros não podem ser tratados como paisagens. Os outros são aqueles que estarão contigo na eternidade. Entendeu? Então, considere. Né? E aí ele diz assim, mas considerar para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Né? Nós precisamos de incentivos, todos nós, sem exceção. Quando se faz um bolo na sua casa, quando você, sei lá, escreve um conto, quando você, sei lá, está tirando carteira de motorista. Tá. Cara, que coisa legal. É o outro fala assim, vai com tudo, tamo junto. Né? Precisa de alguma coisa? Ó, pega essa dica aqui, pega aquela dica ali. Olha, eu conheço fulano, ó, conheço ciclano. Incentivo. Né? Agora, incentivo direcionado, ó, incentivarmos ao amor. Tem um aspecto aqui de doação, de entrega, de cuidado, né? Sem a expectativa de receber nada em troca. Né? Menos relacionamentos LinkedIn, mais relacionamentos genuínos de amor sacrificial. Né? E o último ponto aqui que eu queria colocar para a gente ir para o próximo é encorajemo-nos uns aos outros. Gente, eu não sei com relação a vocês, mas tem dias que, hora que eu acordo e eu vejo com quem que eu tenho que conversar, o que que eu tenho que... Nossa, mas dá medo, dá desânimo, dá um... Eu falo, ai, não é possível, o cara vai... tudo que eu preparei, ele vai dizer que não... Cara, a hora que aparece alguém ali, tamo junto, vai lá. Né? Qualquer coisa você me chama. Né? Tô com você, tô orando por você. Esses encorajamentos todos nós precisamos. É muito difícil levar a vida sozinho, também pelo aspecto de que assim, não tem ninguém para te encorajar. Pô, é dose para leão. Né? A gente precisa disso. Bom, mas então vamos lá. Segundo ponto. Fomos criados para a comunhão. E aí peguei lá um trecho de Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, né, que eu acho muito interessante porque, e eu vou pegar só um ponto aqui, mas eu vou ler ele como um todo. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Me permitam fazer, então, uma obviedade que está no texto. Nós não somos seres inteiros. Nós somos corpo de Cristo. Na prática significa o quê? Um é um pé, o outro é uma mão, o outro é um cotovelo. Não existe uma complementariedade no indivíduo. Só existe uma complementariedade no corpo. Então, nós precisamos entender o seguinte, não vou ser eu uma pessoa inteira. Eu sempre serei uma parte. E é muito bom que eu saiba que parte eu sou. Porque se eu for uma mão, eu não posso ter comportamento de pé. Se eu for um cotovelo, eu não posso ter um comportamento de joelho. Né? Então é muito importante que nós saibamos quem nós somos dentro do corpo de Cristo. Até para que a gente exerça a função que nos é devida. E eu ouso dizer, vamos lá, nós temos médicos aqui, e então eu vou falar de coisa de cultura popular, porque de repente já está avançado. Né? Mas eu cresci me ensinando o seguinte, olha, o dente do siso não serve para nada, é melhor você tirar,
o apêndice não serve para nada, é melhor você tirar. Então, assim, dentro dessa cultura popular, eu nasci assim. E aí, quando eu me converti, eu falei assim, engraçado, não tem apêndice e nem dente do siso no corpo de Cristo. Entendeu? Todos têm uma função. Todos têm uma função. Nossa, mas eu olho para a boca de algumas igrejas, só tem siso. Eu falei, então, mas a igreja tem problema. Tem problemas sérios, né? Então, nós precisamos assumir isso. Quem eu sou no corpo de Cristo. Né? E não existe, eu ouso dizer, isso é uma leitura minha, não existe assim, mas eu venho à igreja, isso não é uma função? Assim, não é uma função. A função é no que você colabora. Então pode até ser o seguinte, eu vou à igreja e no final eu sempre converso com fulano de tal que está para baixo e eu levanto ele. Acabou de encontrar, não precisa fazer mais nada se você achar que isso é o suficiente. Mas você tem uma função, encorajar o fulano. Mas você tem que encontrar. Entrar calado e sair calado rotineiramente não é parte do corpo. É um ouvinte. Né? Vocês já devem ter acontecido isso com vocês, não sei se quantos assim, trabalham assim, ou vivem o mundo acadêmico. Né? Teve um período que eu tinha interesse em ministrar aulas e tal, né? E eu tenho um professor que é um grande amigo meu e tal, que ele me convidava, mas ele disse assim, ô Pedro, você vai de ouvinte. E deu muito errado, porque eu não consegui me comportar como ouvinte, né? E, bom, para resumir a conversa, ele me convidou para ser professor depois. Mas deu muito, mas assim, ouvinte não vai participar da classe, não vai fazer pergunta. Ele ouve e depois ele vai embora para casa dele. O Senhor não trabalha com o conceito de corpo de ouvinte, não tem isso. E outra coisa que é linda também é o seguinte, sempre é tempo... mas Pedro, mas a minha história de ouvinte. Sempre, você está vivo? Tá. Sempre é tempo de passar a ter uma função. Comece hoje. Mas eu não sei fazer. Bem-vindo. Também não sei. Estou aprendendo. Né? Todos nós, essa parte linda das Escrituras, todos nós somos aprendizes, gente. Não tem ninguém aqui que você fala assim, nossa, o cara já sabe tudo. Não existe isso. Né? Mas, enfim, fomos criados para a comunhão, fazemos parte do corpo. Aí o terceiro ponto, que ele diz assim, a solidão pode ser um caminho, mas não pode ser o destino final. Aí a gente eu peguei aqui um trecho que eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque o que eu vou pegar do texto é o texto inteiro e fazer uma leitura. Então diz assim, todavia as notícias a respeito dele, no caso Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Eu faço uma parte aqui, né? Jesus estava em tour. Não tem tour da Taylor Swift, não tem tour de quem mais? Tem um tour de um monte de gente, né? Este momento aqui era o Senhor em tour. Né? Extremamente requisitado. Extremamente popular. Mas vamos lá. Olha que coisa interessante, principalmente... Porém, gente, é um advérbio, é o termo correto? Quem é da gramática aí pode me corrigir. Qual que é a categoria? É advérbio? Legal. Muito obrigado. Então, olha o advérbio ali. Jesus, porém... O que significa porém? Falou, olha, apesar do tour, apesar de estar sendo requisitado, apesar de estar lidando com multidões aqui, o que acontecia? Retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então eu vou
tentar matar 2 coelhos aqui com uma cajadada só. Então, olha só. Lá no primeiro verso, a tour, a muvuca, a coisa rodando, a intensidade, muita gente, muita requisição. No segundo verso, Jesus se retirando para lugares solitários e orando. E o último verso, de volta ao mundo. Estão vendo? Tem meio que um sanduíche aí, como é que é? Um queijinho grelhado, né? Não, como é que é? O queijo quente, né? Pão, queijo, pão. Por que eu estou trazendo esse texto? Acho que vocês já entenderam. A solidão, ela faz parte da vida. Né? Mas ela não é o destino final. Você fica sozinho, é relevante que você fique sozinho, para depois você ficar com os outros. Ficar sozinho não é um destino final, como está sendo dito aqui. Mas ele é extremamente importante. Ele é uma parada obrigatória. Oi? Estar solitário e não ser solitário. Por que você falou estar solitário, Wesley? Eu imagino que seja, mas fale. A meditação que Jesus enfrentava. Ele separou um momento em que ele esteve solitário para um propósito definido. Mas ele depois voltou para a multidão. Legal. Então eu posso dizer o seguinte, ó. O estar solitário é uma opção. Então, em alguns momentos, eu tenho que optar por isso. Né? Gente, vou dizer uma coisa para vocês que acontece comigo e eu acredito que deva acontecer com vários de vocês. Você acorda mais cedo e vai ter um tempo com o Senhor de meditação, de oração, de leitura das Escrituras. Eu acho que acontece com todos. O dia fica completamente diferente. Ele é outro dia, né? Porque você se orienta de uma forma adequada. Porque você acaba encarando os seus medos e pedindo, pelo amor de Deus, Senhor, se não for hoje a tua mão, eu estou no arroz. Então, este período de solitude muda um dia todo. Né? Por favor. A questão do estar solitário é ligada com o ruído. Quando nós estamos cercados de muita coisa, esse ruído atrapalha a nossa comunicação direta com Deus. Adorei isso. Isso mesmo, isso mesmo. Talvez isso explique as manhãs, né? Talvez isso explique as noites, as madrugadas, né? Porque são períodos do dia que tem menos ruído, né? É muito difícil se concentrar. Olha, eu vou dizer, você falou isso, é uma coisa interessante. Eu começo a trabalhar e é engraçado, as primeiras horas do dia, eu não preciso colocar o fone de ouvido para trabalhar. Começa a rodar o dia, e não que a nossa casa seja barulhenta, não é isso. Mas, cara, tem uns ruídos de fundo que vão acontecendo, né? Que aquilo te perturba. Chega uma hora e fala, bota o fone. Né? Então, é interessante. Essa ausência de som é algo muito legal, né? Não é à toa que, e aí não é privilégio do cristianismo, que praticamente todas as outras religiões que trabalham com contexto de meditação, o silêncio é a prática comum, né? Talvez hoje em dia tudo está tão maluco que pode ser que tenha meditação no meio né? Hoje eu não duvido de nada. Mas historicamente a meditação está relacionada com o silêncio. E a solitude também é espacial. O lugar é solitário, mas se ele orava, ele não estava sozinho. Ele estava falando com Deus. Então, às vezes nós buscamos uma solitude espacial, mas nossa comunhão. Vocês estão ouvindo o que o Wesley está falando? Wesley, então você repete tudo aí. Poxa vida, viu?
Ainda bem que eu estou ganhando bem para isso. Mas o ponto é o seguinte, muitas vezes o local, né, vamos dizer assim, né, ele é relevante também para isso. Estou acertando, é isso que eu, né? Eu não estou falando tão bem quanto você, mas é o que eu aprendi aqui. Mas enfim, gente, tá bom. Deu para entender? Pô, olha, vocês estão notando que é um triunvirato aqui, nós que estamos dando a aula, vocês entenderam, né? E tem um professor que se recusa a colaborar. Então, por favor, você fale mais alto. Também, além de ser necessário não ter ruído, é necessário também nós estarmos bem, ou seja, ao final do dia, ter esse momento não é muito aconselhável, porque nós já estamos cansados de todo dia. Então, quando nós estamos com a mente limpa, né, tranquila, que seria na parte da manhã, ao começar o dia, ao meu ver, é o melhor momento para termos esse momento de solitude. Olha, então vamos lá. Esta parte eu fico com o seguinte: é um testemunho dele. Não é uma regra. Tá? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente cria a regra, o espírito some. Né? Mas é um testemunho relevante que eu compartilho com ele. Tá? Mas outros vão dizer assim, não, é para mim, entendeu? Eu trabalho de vigia e nesse horário eu estou trabalhando, se eu for fazer isso, roubam a empresa e tal. Enfim, tem de tudo também, né? Mas vamos lá. Agora aqui, gente, eu fiz esse quadro aqui na expectativa de resumir uma série de conceitos que a gente está abordando aqui. Não tire foto ainda, porque tem um complemento dele. Ou melhor, pode tirar, mas você vai ver que tem um complemento que eu acho relevante e ele faz sentido no todo. Então, naquilo que a gente está comentando, de que a solidão pode ser um caminho, mas não pode ser o destino final, né? Eu coloquei a solitude e a comunhão orbitando. E se elas orbitarem de uma forma equilibrada, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de harmonia espiritual. Ou quer dizer, que a gente chama assim, eu não sei se é o Dallas Willard que fala isso ou o Thomas Merton, mas um deles fala nesse termo harmonia, tá? Foi de onde eu copiei. Tá? Então existe uma harmonia, né? Aquele sanduíche que a gente viu ali do Senhor Jesus, ele em Tur, depois ele buscando lugares solitários para orar, depois voltando para Tur. Então existe um equilíbrio nisso, né? Uma harmonia nisso. Né? E do Senhor Jesus a gente pode dizer o seguinte: ele estava em harmonia com o Pai durante todo o tempo que ele esteve aqui conosco. Né? E aí, olha só, o que eu queria na solitude, né, você se concentra em encontrar você. A solitude, ela tem este papel, né? Você encontrando você. Como é que eu estou? O que eu estou sentindo? O que eu tenho pela frente? Quais são as minhas fraquezas? No que é que eu estou, de certa forma, confortável? No que me traz um desconforto? Esse texto das Escrituras que eu acabei de ler, o que ele fala para mim? Então, todo este processo que envolve uma meditação, que envolve uma contrição, que envolve uma oração, que envolve um estudo, de certa forma você encontrando você. Sem máscaras, sem artifícios, sem justificativas, sem manipulações. A solitude deve empurrar você para se conhecer como de fato você é, e muitas vezes, eu vou usar o verbo que o Wesley usou, como você está. Porque o ponto é o seguinte: o que a gente às vezes não é suficiente para que a gente nos conheça.
A gente precisa saber quem a gente é, mas a gente precisa saber também como é que a gente está. Um dia você vai acordar feliz. Um dia você vai acordar triste. Um dia você vai acordar paz. O outro dia você vai acordar tensões absurdas. É importante que você reconheça isso. É importante que a sua oração ao Senhor manifeste isto. Tá? E na comunhão? Olha, se na solitude você encontra você, na comunhão você encontra o outro. Então, de alguma forma, a gente já colocou um pouco isso, né? Quando a gente pegou aquele trecho de você considerar o outro não é uma paisagem. O outro é um ser. E estar em comunhão com o outro é saber o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Quais são os desafios do outro? No que é que eu posso ajudar? Então, este processo de comunhão, ele tem que levar a você a encontrar o outro. Com as mesmas dimensões de como o outro é e como o outro está. Né? Aqui vale aquele contexto assim, mas espera aí, mas se ele é frequente à minha casa, não significa que eu o conheço? Não. A frequência é um dos atributos, inclusive muito relevante, mas ele não é suficiente. Porque se houver frequência sem profundidade, né, eu posso não conhecer o outro. Mas, meu Deus, a gente já ouviu isso, às vezes em divórcios, né? Nossa, vivi com aquela pessoa durante anos, eu não a conhecia. Quando a pessoa fala isso, eu tendo a olhar e falar assim, você fez um péssimo trabalho. Isso que você está me dizendo que é uma desculpa, na verdade também ao mesmo tempo é um péssimo trabalho. Se com a frequência absurda que você teve com ele você não o conheceu, muito provavelmente você não se dedicou a conhecê-lo. Bom, e aí, quando a gente fala dessa harmonia, a gente está falando assim, olha, se na solitude você encontra você, na comunhão você encontra o outro, nesta harmonia você encontra Deus. Tá? Então, este é o slide completo aqui que eu queria colocar para vocês. Então, é só um resumo daquilo que de alguma forma a gente viu. Talvez alguns vão olhar aqui e vão dizer assim, nossa, a minha solitude é muito menor do que está no desenho, né? A minha comunhão, a minha harmonia, enfim, vão ter tamanhos aqui diferentes de cada um de nós. Então, é possível que eu faça assim, não, deixa eu fazer o meu desenho aqui. Pode ser que dê diferente disso que está aqui. E aí, talvez isso já revele de cara o seguinte, preciso trabalhar melhor solitude. Ou preciso trabalhar melhor comunhão. E dentro da comunhão, preciso trabalhar melhor daquelas 5 dimensões, essa e aquela. Né? E aí, voltando um pouco mais, é assim, Pedro, mas com quem? Eu tenho uma quantidade muito grande. Desafios a mais. Tá? Tudo bem? Comentários, por favor. Pode concordar discordando e pode discordar discordando, tá à vontade. A harmonia ali, quando você diz assim, a gente encontra Deus, se eu não encontrar Deus na solitude, eu não vou encontrar na harmonia. Perfeito. Nossa, eu adorei isso que você está falando, porque é a mais pura verdade. Eu adoro me justificar sabendo que não posso me justificar, mas eu poderia me justificar só um pouquinho. Quando eu botei o você encontra Deus aqui, além do slide ficar bonito, né, era mais no contexto seguinte, né? Se você viver só em solitude e não tiver comunhão, ou se você só tiver comunhão e não tiver solitude, você não vai encontrar Deus como deveria ser encontrado, tá? Então é dentro desse contexto que eu coloquei aqui. Na verdade, tinha que ter mais 2 setas ali. O você encontra Deus tinha que ir para lá, para cá e tal, né? Mas você está coberto de razão, né?
Peraí, eu quero saber se você está discordando. Não. Então tá bom, por favor. Você vê que tá brotando uma ansiedade aqui, né? Mas vamos lá. Mas ela começou assim, ó, Até porque, vamos lá. Na verdade, é um argumento que muitas pessoas dizem: eu fico na solitude, eu estou com Deus, eu não preciso da comunhão. Então, eu achei que você fosse falar de Hebreus, porque ele fala assim: não vai ficar desigrejado, não vai ficar sem comunhão, não é na instituição igreja, mas vai ficar sem comunhão. Muitos usam isso para falar da solitude. Nossa, muito obrigado por você ter falado isso. Você acabou de estragar um slide que eu tinha feito com tanto carinho. Mas... Não, mas Não, e eu não tenho problema com isso, não. Vocês vão ver esse slide lá na frente, mas já que você colocou isso, eu acho que é o Dallas Willard, com certeza é o Dallas Willard que coloca isso, né? Ele diz assim, olha, ele faz um paralelo. E eu acho que esse paralelo é legal porque todos nós vamos entender. Ele diz assim, olha, você precisa olhar para a solitude e para a comunhão como se fosse você um atleta de qualquer tipo de esporte. Vamos considerar futebol, que é o mais popular nosso aqui. Ele falou assim, olha, qual que é a lógica de um atleta? Ele treina ou ele joga? Então ele diz assim, olha, a solitude é o treino. A comunhão é o jogo. É muito lindo isso, né? Acho que eu e o Lula temos algo em comum, mas talvez pare nisso. A gente gosta de, como é que fala, comparações futebolísticas, né? Mas é muito bonito. Jogo e treino. A solitude é onde você está treinando. Treinando. Não é o jogo. Se você só ficar treinando, você pode dizer que você é um atleta? Oi? É um fominha, mas assim, qual é o propósito de um atleta que só treina, gente? O atleta, ele... eu falei Lula, já saiu um atleta, né? Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte, não há propósito no atleta, eu falo assim, eu só treino. Não existe, isso não é a concepção do atleta. Do mesmo jeito que não se tem um bom atleta só com ele jogando. Não, vai jogando, vai jogando. O cara erra, ele nunca melhora. Porque o aperfeiçoamento muitas vezes se dá no treino. Então é legal. Gostaram disso? Eu achei muito rico, né? Não sei, né? Eu achei legal, né? Jogo e treino, treino e jogo. Tem que treinar, tem que jogar. Qual que os dois. Beleza? Ajudou não, né? Complementou, né, Rosana? Maravilha. Então, vamos lá. Aqui nós vamos para um outro ponto aqui, ó, que é o último? Não, é o quarto. O isolamento nos fragmenta e a conexão nos cura. Então, agora a gente vai lá para o Velho Testamento, em Eclesiastes, Salomão dizendo, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, um dos grandes perigos do isolamento, caiu. Quem é que vai levantar? Ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui, mas Alguém aqui é de Batatais? Não, né? Então eu posso dar esse exemplo aqui. Mas é uma pessoa muito próxima da gente, quer dizer, próxima, conhecida nossa. Ela, uns tempos para cá, optou por isolamento. Então, era alguém assim extremamente reclusa, meio que desistiu de estar com outros.
Então, você basicamente havia assim, indo no supermercado, voltando do supermercado, aqui, ali. É uma pessoa difícil, uma pessoa... Sempre foi difícil, mas enfim. Chegou uma hora que ela meio que desistiu, né? Então, a história não é linda, tá? E a história é curta. Tempo atrás, para dizer um mês atrás, um mês e pouco e tal, do caixa do supermercado notou que ela não foi. Um dia, 2 dias, 3 dias, né? Isso, né? Não preciso concluir, né? Estava dentro de casa, morta já há algum tempo e tal, né? Então, gente, isolamento, eu vou te falar, morrer não é bom. Morrer sozinho é pior, entendeu? Então, isolamento não é o caminho. E outra coisa, que coisa linda é quando você cai e tem uma mão estendida para você levantar, né? Isso é muito show, né? Eu acho isso uma coisa... das cenas mais lindas que eu posso imaginar na vida é alguém caindo e você rindo. Não, não é isso, né? Alguém caindo e logo um outro estendendo a mão, né? Isso é muito chique, né? Então o isolamento, ele não vai nos levar a lugar nenhum, ele só vai nos fragmentar, ele vai nos quebrar, né? Mas a conexão, ela cura. Posso fazer um adendo? Por isso a necessidade, Pode fazer. Essa necessidade não só do jogo em si, e sim a transmissão dele. Peraí, agora você teve um processo aqui que eu não consegui acompanhar. Repete e explica. Olha só, eu fiz o que você fez. Eu parei como futebolisticamente. Tá bom, beleza. Então não só jogando aqui, né? Vamos colocar que aqui é o estádio, mas se transmitir esse jogo. Ah, maravilhoso isso! Não, mas legal. Vocês entenderam? Não, mas então, peraí, eu posso explicar com o texto das Escrituras? Em João, quando o Senhor chega e diz aos discípulos assim: eles conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E o que ele está dizendo assim, olha, quando os outros verem o amor que vocês têm um para com os outros, eles vão me reconhecer, né? Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, uma partida de futebol, vamos agora às metáforas futebolísticas. Uma partida de futebol, que talvez vários de vocês não gostam de futebol, mas para quem gosta de futebol, mesmo você que não foi ao campo, se você vê um jogo de futebol e não tem torcida, você já troca de canal, né? Por outro lado, se você vê... Então, assim, o aspecto da visualização de outros verem estas atitudes de amor, essas atitudes de, olha, caiu, o outro levantou. Você que nem é partícipe do processo. Você não é o que caiu e você também não é o que estendeu a mão. Mas a hora que você olha para aquilo, rapaz, eu vou fazer a mesma coisa. Entendeu? Ou então, assim, quem dera se eu cair, alguém estender a mão. Então tem um aspecto inspirador, né? Tem um aspecto encorajador, tem um aspecto de exemplo, né? No final das contas é isso, né? Oi? Isso. É isso aí. Tá bom? Até o final da aula a gente não fala mais de futebol, vamos combinar assim? Então tá bom, né? E aí, olha só, aqui, gente, a gente chega no ápice, né? Somos parte de algo maior e nossa realização está em Deus e nos outros. Aqui, João 15, eu diria para você o seguinte, João 15 eu tenho muito carinho, porque foi um dos últimos textos que me foi apresentado antes que eu me entregasse ao Senhor, né? E foi pelo seu Simões e tal, que eu tenho ele um carinho muito grande, qualquer dia eu conto essa história, ou qualquer dia vocês leem o meu conto que eu escrevi sobre isso. Mas esse texto aqui me pegou porque esse texto para mim é o resumo da profundidade de propósito das nossas vidas. É quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Nossa, deu certinho com o barulho, né? Com o sino aí. Mas, gente, nós precisamos entender, cada um de nós, que nós somos ramos nessa videira que foi espalhada por esse mundo afora. E como ramos, nós temos que estar onde? Nós temos que permanecer na videira. Permanecer na videira significa o quê? Estar em comunhão. Estar em solitude, de certa forma, é um processo, porque é você em contato direto ali com você mesmo e com o Senhor, né? Então, nós não podemos perder isso de vista. Às vezes, a nossa família, às vezes o nosso trabalho, às vezes o nosso projeto, então, querem tomar esse contexto da videira. Não devem tomar, nunca deverão tomar. Este é o grande projeto do Senhor que está em andamento, ao qual nós fazemos parte, né? Então, o que eu espero é que ao longo dessa semana vocês floresçam muito, deem muitos frutos. A gente volta semana que vem.